Oi pessoal, meu nome é Carla e está começando mais um episódio do Economia Explica. Oi pessoal, eu sou Paulo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está no bolso, ou melhor, saindo do bolso, que é a inflação. Sabe quando você vai ao mercado e o valor de compra está mais alto? Ou quando você vai comer aquele sanduíche e o valor também está mais alto? Pois é, isso é a inflação agindo na sua vida. E não é só no mercado não, viu? A inflação está no aluguel, no combustível, na conta de luz e hoje a gente vai explicar direitinho como ela afeta o seu dia a dia. Então vamos começar pelo básico. O que é a inflação? A inflação é o nome dado pelo aumento contínuo e generalizado dos preços na economia. Isso significa que você vai comprar as mesmas coisas por um preço maior. Exemplo simples: se você vai ao mercado e compra uma sacola com R$ 100 de produtos, daqui a alguns tempos, se a inflação estiver alta, esses mesmos R$ 100 não vão comprar metade dos produtos que você comprava anteriormente. E isso não é só para um produto ou outro, é sobre os serviços no geral, a educação, as roupas, o aluguel, a saúde, tudo a inflação impacta na sua vida. Quando os preços sobem e o seu salário não aumenta, isso gera uma preocupação para quem trabalha, para quem investe e até mesmo para quem governa. Isso mesmo, Carlos. Se só o preço do pão subiu, não quer dizer que o país está em crise de inflação. Agora, se o pão, o leite, a gasolina, o aluguel, tudo começa a subir junto, aí sim é sinal de inflação. Mas como saber se a inflação está subindo ou descendo? A resposta é clara. A inflação é medida através de índices de preços. E no Brasil, o principal indicador é o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. O IPCA é como se fosse um termômetro, que mede a variação de preços de uma cesta de produtos ou serviços que representam o consumo comum de uma família durante o mês, seja alimentos, transportes, combustível, educação, moradia ou lazer. Além do IPCA, existem outros índices, como o INPC, que é mais focado em famílias de baixa renda, e o IGPM, muito utilizado para reajuste de aluguéis. Esses índices são calculados regularmente e servem para mostrar de maneira clara se os preços estão subindo ou se estão caindo. E ela mexe diretamente com o nosso bolso, pois se a inflação sobe, o poder de compra cai. O dinheiro que você ganha hoje já não compra as mesmas coisas que você comprava antes. E daí vem a pergunta: por que os preços sobem? A inflação pode ter várias origens e ser explicada de diferentes formas, mas geralmente ela é dividida em 4 grandes grupos. Como a inflação por demanda, que é quando existe uma alta demanda por um produto e não existe mercadoria suficiente para atender a demanda dos consumidores. Assim, o preço fica mais alto. Como a inflação de custos, aí o problema está no processo de produção das mercadorias, onde o custo ele aumenta, ou seja, o custo do salário dos funcionários, do frete e da gasolina, ele é embutido no produto e por isso fica mais caro. Esse custo é repassado para o consumidor. Também existe a inflação inercial. Ela existe de acordo com a expectativa das pessoas, ou seja, se uma padaria espera que o trigo vai aumentar de preço, ela aumenta o preço do pão. E assim o supermercado aumenta o preço dos produtos. Isso gera uma cadeia de aumento de preços por expectativas. Também existe a inflação estrutural. Essa já está ligada com a estrutura interna da economia, como transporte ruim, baixa produtividade, crises políticas ou sociais. Isso afeta o funcionamento normal da economia e pressiona os preços. Agora vamos para a parte que realmente dói, que é como a inflação aparece no dia a dia. Quando a inflação sobe, os impactos são sentidos por todos, mas especialmente por aqueles que ganham menos. O principal efeito da inflação é o enfraquecimento do poder de compra. Ou seja, se antes o seu salário dava para pagar as contas e sobrava um pouquinho no final do mês, pode ser que com a inflação alta comece a faltar dinheiro antes do final do mês. Além disso, a inflação desestimula o investimento, ou seja, se os preços mudam o tempo todo, as empresas ficam com medo de investir. Afeta contratos, ou seja, reajustes de aluguel, de escola, de serviços e até salários são recalculados levando em conta a inflação. Prejudicam também a economia, pois se os preços sobem muito rápido, as pessoas param de consumir, o que pode gerar desemprego e desaceleração da economia. E quando a inflação dispara, o impacto financeiro é grande. Fica difícil de guardar dinheiro, investir ou até mesmo manter o padrão de vida. No Brasil, o principal instrumento de combate à inflação
é a taxa de juros, que é controlada pelo Banco Central. Quando a inflação começa a subir, o Banco Central aumenta a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Com juros mais altos, o crédito fica mais caro. Assim, as pessoas e empresas tendem a consumir menos, fazendo com que a inflação desacelere. Além disso, o governo pode usar a política fiscal, controlando gastos, diminuindo despesas e evitando imprimir dinheiro. Além da política cambial, intervindo no valor do câmbio, o que vai evitar com que os preços dos produtos importados fiquem muito altos. Tudo isso para garantir uma economia equilibrada e garantir que os preços não fujam do controle. E agora que a gente já entendeu um pouco do que é inflação, sabe aquela ideia de que inflação é sempre uma coisa ruim? Então, na verdade, você já percebeu que não é bem assim. Muita gente pensa que o aumento do preço já é um sinal de crise, mas a verdade é que uma inflação baixa ou estável é saudável para a economia. Isso porque ela incentiva as pessoas a consumirem, as empresas a investirem e faz a roda da economia girar. O problema mesmo começa quando os preços disparam, sabe? Quando os preços sobem demais, o salário já não dá mais conta de pagar as contas no final do mês e quem sofre mais são as pessoas que ganham menos, que veem o seu salário perder o valor no final do mês. E tem também o outro lado, quando os preços caem demais. Isso nós chamamos de deflação. Nesse caso, as empresas deixam de produzir, porque já não vale mais a pena vender o produto naquele valor. Ou seja, com produtos muito baratos, isso causa desemprego e pode travar a economia. Então, o segredo está no equilíbrio. A inflação não é vilã, desde que ela seja saudável, moderada e controlada. Esse é o cenário ideal para manter a economia funcionando bem e sem sustos. Então, quando a inflação começar a subir, o que a pessoa pode e deve fazer é observar os preços dos produtos que ela consome no dia a dia. A gente tem aquele costume de repetir as mesmas escolhas, comprar os mesmos produtos, ir aos mesmos mercados e nem percebe que os preços já mudaram. E em momentos de inflação alta, essa mudança é quase sempre para cima. Por isso é importante criar o hábito de pesquisar os preços, seja de alimentos, roupas, eletrodomésticos ou serviços. Às vezes a diferença de preço entre dois estabelecimentos é absurda e a gente não se atenta e acaba gastando muito mais do que precisa. Sem falar nas compras por impulso, né? Elas são grandes armadilhas nessa hora. Quando a inflação está alta, o dinheiro não rende e cada decisão de compra precisa ser consciente e planejada. Então, antes de gastar, é sempre bom perguntar: eu realmente preciso disso? Será que daria para substituir por algo mais acessível? Essas pequenas mudanças ajudam no controle financeiro. Exato. E além de olhar para os gastos do dia a dia, tem uma outra parte que pouca gente se dá conta, mas é fundamental, que é pensar no que fazer com o dinheiro que está guardado. Se é que a pessoa consegue guardar, é claro. Quando a gente deixa um dinheiro parado, seja numa poupança ou numa conta corrente, ele perde o valor no decorrer do tempo. E isso se o valor da inflação for maior do que o rendimento. É o famoso dinheiro parado não trabalha. Por isso, quem consegue juntar uma reserva, mesmo que pequena, já pode começar a estudar investimentos que ofereçam alguma proteção contra a inflação. O Tesouro IPCA, por exemplo, é uma ótima opção. Ele funciona como um título que garante que o seu dinheiro vai render acima da inflação, mais uma taxa fixa. Ou seja, se a inflação subir, o rendimento também acompanha. E isso é essencial para não perder o poder de compra no decorrer do tempo. E, além do Tesouro Direto, existem fundos de investimentos atrelados à inflação, como os CDBs, os LCIs e LCAs, que seguem a mesma lógica. Cada um tem o seu perfil de risco, mas todos eles oferecem uma defesa contra o efeito corrosivo da inflação. Então, não é só sobre guardar dinheiro, é sobre guardar de um jeito inteligente. E sabe o que é interessante também? Mesmo que a pessoa não tenha grandes investimentos ou reserva, só o fato de se organizar já faz uma grande diferença. Porque quando os preços começam a subir, a gente continua vivendo como se nada tivesse mudado, achando que o salário vai dar conta de tudo, até que as contas chegam e bate aquele susto. Então, o planejamento financeiro precisa ser flexível. Sempre que a inflação der sinais de alta, é importante revisar e controlar os gastos, ver o que pode ser cortado ou reduzido, repensar as prioridades. Hoje em dia, existem diversos aplicativos que ajudam nesse controle. Até mesmo a planilha simples serve. A ideia é que a pessoa tenha uma visão clara de quanto entra e quanto sai, para não depender da sorte ou da memória. Porque muitas das vezes o efeito da inflação é silencioso e ajustar o orçamento é o primeiro escudo contra esse aperto.
E isso é uma coisa que vale para todo mundo, independente de renda, né? Porque tanto quem ganha muito como quem ganha pouco sente os efeitos da inflação. Só que quem acaba ganhando menos sofre um pouco mais por ter uma margem de manobra menor. Então, essa combinação de atitudes simples, como observar melhor os preços, repensar hábitos de consumo, evitar compras impulsivas, ajustar o orçamento e, sempre que possível, investir de forma estratégica, já cria uma base sólida para enfrentar momentos de instabilidade econômica. A inflação faz parte da vida e é um movimento natural da economia, mas ela não precisa ser esse monstro incontrolável. Com informação e planejamento, dá para atravessar esses períodos com mais segurança. Então é isso, pessoal. Hoje a gente descobriu um pouco mais sobre o que é a inflação e que ela não é só um número ali no jornal. Ela está no pãozinho, no combustível, no aluguel, está no seu bolso. Exatamente. Entender como ela funciona é o primeiro passo para se proteger e se planejar melhor financeiramente. E se hoje você entendeu que os preços sobem com a inflação, no próximo episódio nós vamos mostrar que nem sempre esse aumento tem só a ver com ela, tá bom? Isso tem um nome e que pode se chamar sazonalidade de preços. Não perde, hein? Segue a gente no YouTube, Instagram e Spotify. E se gostou, compartilhe com os amigos. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!